Então vamos lá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa sobre a Festa da Uva. Eu sou a Tatiana Martins, Relações Públicas, especialista em promoção e gestão de eventos. Estamos aqui reunidos essa noite, nessa live, nosso amigo Paulo Rodrigues, jornalista, que dispensa maiores apresentações, Ivan de Stefani, nosso amigo representante comercial e também candidato a vereador pelo Novo. Eu estou no tempo do pré ainda, ó, ato falho. Candidato a vereador pelo Partido Novo em Caxias do Sul. E diretamente de Brasília também nosso amigo Luiz Gustavo Moreira de Mello, advogado, especialista em direito corporativo e empresarial. Todo lado só de feras aqui essa noite. Para os nossos convidados, fica aí o pedido que interajam, coloquem suas perguntas e comentários no chat, que ao final, então, a gente vai dar uma lida e vai tentar responder, tá? Bom, para dar um contexto para vocês começando, nossa indignação das 4 pessoas que estão aqui, especialmente das 3 de Caxias do Sul, começou com a questão da liberação de 6 milhões de reais em caráter de urgência, da última festa da uva, né? Pessoal da prefeitura colocou a Câmara de Vereadores na parede e esses 6 milhões foram liberados assim em caráter emergencial para aportar recursos para a festa, né? No dia 16 de julho, eu, o Ivan e o Paulo também tivemos a oportunidade de participar de uma audiência pública sobre a festa da uva, onde o intuito era apresentar contas, né? Fazer prestação de contas, até por um pedido dos vereadores Scalco e Zanquim, né? Essa sessão ela foi presidida pela vereadora Tatiane Frisso, e a gente também não saiu satisfeito com as informações que foram apresentadas lá, sempre muito genéricas, né? Sem dar muitos detalhes das contas, mas enfim, o que foi apresentado em resumo é que a festa teria tido uma receita de 19 milhões e alguma coisa, uma despesa de 18 milhões e alguns quebrados e um lucro de 1,5 milhão, né? A gente não entende como se pode declarar lucro de 1,5 milhão quando se levou emprestado 6 milhões, né, de verba pública, fora a verba pública vinda de leis de incentivo federal, estadual, que no fim das contas somam aí mais de 10 milhões, tá? E como a gente não obteve respostas naquela audiência, a gente resolveu começar a fazer pedidos de informações. Então mandamos pedido de informação para a Prefeitura, via LAI, para a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é presidida pela vereadora Tatiane Frisso. Mandamos também ofício para a Comissão da Festa da Uva, né? Porque assim, para vocês entenderem, a Festa da Uva, ela tem uma comissão, que é uma associação privada, que é um CNPJ. Esse CNPJ, essa comissão, ela é responsável por organizar a festa, e nós temos também um outro CNPJ, que é o do Parque, que daí é a Festa Nacional da Uva, Turismo e Empreendimentos S.A. Ou seja, são 2 empresas envolvidas, né? A comissão organiza e a S.A., então, ela é o local onde acontece a Festa da Uva, né? Então, nós mandamos pedidos de informações para todas essas instituições. E o nosso objetivo hoje é comentar com vocês o que nós recebemos de resposta e levantar alguns questionamentos também acerca do que nós recebemos ou não recebemos de resposta, ok? Então aí está aberta a palavra, Ivan, Paulo, Gustavo, se vocês quiserem fazer algum comentário, e depois a gente já pode falar mais especificamente das respostas que recebemos. Boa noite, Tati, doutor Gustavo, meu querido Ivan, boa noite especial a quem nos assiste, vai nos assistir, né? Pedir perdão pela minha língua, que eu tive um problema sério, estou fazendo muito exercício com a fonoaudióloga, acho que eu exagerei e hoje ela está mais enrolada do que o normal. Então vou procurar falar devagarinho para que todos entendam. Então, um comecinho assim, nessa audiência pública, eu tive que sair antes, porque eu tinha médico marcado, mas eu fiz um griteiro lá porque foi insuportável o que apresentaram, o que esconderam. E só vou dizer uma coisa, apresentaram 3 contratos da Comissão da Festa da Uva que são sigilosos. Isso não existe. Não existe a Festa da Uva ter 10 milhões de dinheiro público e ter 3 contratos sigilosos.
que me informaram que um deles é a terceirização do show. Então, por que isso é sigiloso, a questão do show? Por que tem outros dois que ninguém sabe o que é sigilo? Só isso aí, para mim, matou. É falta de transparência da prefeitura, da festa da uva, da comissão da festa, isso é oficial, apresentou lá dessa vez. Então, a partir daí, tem que averiguar. Eu cansei de berrar aqui, que tem um jingle da coligação 4.544 que diz: não temos medo de cara feia e de berro. Ninguém quer ter medo de ninguém, mas a verdade é a verdade. Depois diz: jogamos limpo com a sociedade. Por que não diz jogamos transparente com a sociedade? Porque não tem transparência. Isso que o Ivan, sabe, o Gustavo tentaram, com os ofícios para cá, ninguém deu nada. Deram uma vez o negócio dos aplicativos, por exemplo, e acabaram no barranco. E até hoje escondo. Então, aí é que eu estou indignado e vou cobrar sempre deles. Tem que abrir os balanços de 2014, vai para cá. Por que você foi essa moleza numa comissão? Assume, faz e desfaz e fica isso por isso. O meu começo era esse. Deu para entender ou não deu? Deu, né? Não, tranquilo. Assim, Paulo, eu fico indignado, tá? Eu fico indignado porque também estive presente lá nessa audiência pública e a provocação e a maneira que os que estavam ali. Era um ping-pong preparado. Um falava uma coisa, o outro corrigia, tal, e ficou aquele marasmo, né? Eu também não, eu fiquei insatisfeito por intermédio da Tati. Tentamos abrir e não conseguimos. Via e-mail e nada. Com a coordenadora ali, a Tati, né? A vereadora Tatiana Friso, também. Foi enviado o e-mail, o segundo e-mail, o terceiro e-mail e nada de resposta. Liguei, a assessora dela me comentou que talvez houvesse algum problema, mas no primeiro não teve, né? E ela me deu o e-mail particular. Passei o e-mail e até agora também não recebi. É isso aí, eu não sei, né? O que pensar, né? Não tem? E assim, ó, como 97% do capital é da prefeitura, eu acho que a gente tem direito. A gente tem direito, né? A gente quer saber o que tem por trás de tudo isso. Pois assim, ó, não existe aquela coisa assim, não, os meus fornecedores eu tenho um contrato sob sigilo. Não, para aí. Parece Então, o Lula, né? aquilo ali, eu não sei, não é meu, eu não conheço, então fica complicado, né? Eu só queria pedir aqui para o doutor Gustavo fazer um esclarecimento para nós aqui sobre a questão da associação privada e sociedade anônima. A Comissão da Festa da Uva é uma associação privada. O Parque da Festa da Uva é uma sociedade anônima. São duas empresas envolvidas no evento, mas é importante as pessoas entenderem que tem uma diferença entre elas. Gustavo, se você puder explicar um pouquinho para a gente. Pelo que eu entendi e pesquisei, né, a comissão ela é uma associação privada sem fins lucrativos, né? A gente não conseguiu buscar muitas informações sobre ela. Mas a Festuva, que é o Parque da Uva, né, como foi comentado, que é uma sociedade anônima, segundo informações, uma sociedade anônima de capital privado. Mas o que ocorre? Essa sociedade anônima de capital privado, ela trabalha com dinheiro público, né? Então, esse tipo de trabalho dessa SA, ela é regida pela Lei 13.019 de 2014, que é conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, né? Define as diretrizes fundamentais desse tipo de cooperação, né? E é regida por alguns pontos. Por exemplo, o artigo 2 dessa lei, ele diz que a prestação de contas, né, a prestação de contas tem como finalidade verificar se as metas dos resultados pactuados foram alcançados. Divide-se em duas fases: a apresentação das contas, das responsabilidades das organizações, sociedades comerciais, de sociedade civil, perdão, análise e manifestação conclusiva das contas, né, a responsabilidade da administração pública, em conjunto com os órgãos de controle, né? Além
disso, o artigo 11 reforça a obrigação das organizações de sociedade civil divulgarem de forma pública e acessível informações detalhadas sobre as parcerias firmadas, o que não vem ocorrendo, né? A gente pode perceber que está difícil de conseguir essas informações, até para a gente fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, né? Essas questões dessa nebulosidade entre você não conseguir ver se tratando de dinheiro público é uma coisa muito temerosa. Acho que todos concordam aqui, né? Assim como eu disse aquilo que o Ivan também falou. Por que não há? Qual é o problema? Mais do que Por que não há? o Ivan fez, eu fiz, a gente fez, né? Por que não há? Falando especificamente do parque, se você entrar no site do parque, tá? Você encontra algumas informações, você encontra os balancetes, você encontra a folha de pagamento. Aliás, o pessoal que trabalha na Festa da Uva ganha bem pra caramba, né? Ganha até mais do que secretário municipal. É bacana trabalhar na Festa da Uva. Mas, enfim, mas a gente, por exemplo, não encontra o estatuto, não encontra as atas de reuniões. E quando a gente encaminhou esse pedido de informação para eles lá, inclusive questionando sobre isso, a resposta que eles deram é que eles não têm que dar essas informações. Ora, como eles não têm que dar essas informações se o capital do Parque da Festa da Uva é mais de 97% da prefeitura? Ou seja, uma sociedade de capital fechado como? Ela é uma sociedade mista, ela é como uma Petrobras, ela tem ações do governo, e ela, que no caso é o município, e ela tem ações de pessoas, de entes privados, ou de pessoas, enfim. Eles tinham que, no mínimo, dar transparência para isso. Sabe como é que nós conseguimos o estatuto do Parque da Festa da Uva? Pagando uma taxa e conseguindo esse estatuto junto da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos uma cópia desse estatuto, porque eles não foram capazes de nos fornecer, tá? E lendo esse estatuto, pasmem, e aí eu vou pedir para o doutor Gustavo comentar também. A nossa Festa da Uva, o nosso Parque da Festa da Uva, não tem um conselho fiscal. Ele não tem um conselho fiscal. Ninguém audita as contas do parque. Como as contas do parque são auditadas? E aí eu acho que o doutor Gustavo pode complementar, porque ele encontrou um processo no Tribunal de Contas do Estado relativo à Festa da Uva, não foi, Gustavo? Sim, na verdade, inclusive tem um parecer do Ministério Público, né, que aponta algumas irregularidades na gestão da contabilização de receita. Então, assim, como a Tatiana estava falando, foram encontrados, no parecer do Ministério Público, irregularidades na gestão e contabilização de receitas. A deficiência no controle de ingressos de receitas provenientes de estacionamento, falta de emissão de notas fiscais e comprovantes de receita para estacionamento em datas específicas, como dia 28 de fevereiro, 1º de março, 2 de março e 3 de março de 2022. Esse processo é o processo da aprovação de contas da última Festa da Uva de 2022. Né? A ausência de regulamentação formal para os valores cobrados pelo estacionamento. Né? Constatou-se o não envio de documentos essenciais, como cópia das demonstrações financeiras e pareceres do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal esse que foi colocado lá, que não possui Conselho Fiscal, sendo que é um órgão necessário a uma sociedade anônima, como eles se autodenominam aqui. Né? O que encontraria o disposto no artigo 4º, inciso 4º da resolução do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número 1134 de 2020. Essa falha já havia sido apontada em exercícios anteriores, conforme esse parecer, como nos processos de conta de 2020 e 2021. Né? Ainda teve atraso no cadastramento de eventos relacionados a contratos em média de 57,17 dias, violando a instrução normativa do Tribunal de Contas, número 13 de 2017, resultando em 57,14 dos eventos enviados fora do prazo regulamentar. Então, daí a gente já consegue ver como é que está sendo, né? Isso é baseado, essas informações são baseadas no parecer do Ministério Público que consta nesse processo de número, passar o número do processo aqui, que está no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que é o processo 221-0222, dígito 3. Né? Então, essas informações vocês já tiram aí como já está falho. Isso é um processo de prestação de contas. E há várias irregularidades aqui que estão sendo cobradas. E até agora,
nada foi feito. Simplesmente a resposta que consta nesse processo é que ele não possui conselho fiscal, uma sociedade anônima. Bom, eu queria dizer também, além disso, que é muito grave, que o doutor Gustavo está trazendo, e se, por exemplo, a maior festa de todas, a de 2016, deu o lucro que deu, que falaram em lucro, fizeram devolução de dinheiro, a de 2024 agora, disseram lá naquela Assembleia lá, que deu lucro. Por que a festa deve tanto? E qual o medo de abrir os balanços bem abertos, como manda a lei, como manda o figurino? Se eu faço uma festa, isso vai direto para o seu Edson Nestor, que é candidato a vice, aí que cobrava por vice, Deus te perdoa, Deus te abençoe, Edson Nestor. Ele foi o presidente da festa, isso foi a maior festa de todos os tempos, que deu mais visitantes, que deu mais dinheiro, que deu mais tudo, e não abre o balanço. Então, seu Edson, me perdoa, né, mas é uma boa. E o prefeito vem com essa bebedeira nos spots dele, de que joga de cara limpa. Cara limpa é abrir as coisas para o cidadão, para nós, para toda a cidade. Tem dinheiro público lá, tem que abrir as contas. Agora o doutor me traz essa, que me surpreende violentamente, me traz essa que não tem conselho fiscal, que é coisa assim, que o Tribunal de Contas, não sei o que, o Ministério Público reprovou alguma coisa do Parque de Eventos, que é uma SA, e que, para surpresa deles, o meu pai era acionista. E eu já pedi para o cartório onde fiz a do meu pai a minha nomeação como herdeiro do acionista, e como acionista eu vou pedir isso tudo. E se não derem para nós, não tem que dar nada disso. Então eu quero deixar essa pergunta para que o povo entenda. Por que as festas foram tão bem, deram tanto lucro, e não abrem o balanço? Por que não mostram os contratos criminosos? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Paulo? Mas eu não entendo, né, Tati? Eu não entendo. Eu digo, se eu fiz a maior festa de todos os tempos, eu vou mostrar. Está aqui o balanço, faturamos tanto, devolvemos tanto para a prefeitura, faturou aqui, faturou lá. Não mostra. Agora, o de 2024 também foi o presidente posudo lá, né? Aquela Tatiana de Fritz, com todo o respeito, né? Pelo amor de Deus, né? Que nem o Marçal diz, mas não, nem vou dizer para não me incomodar. Mas uma vereadora fraca, como vereadora assim, fraquíssima, né? Não falo nada, só passa um pano, mas abram o balanço das festas de 2014, 2016, mas em 2020 nem precisa que jogar esta foto. 2022 e também 2024. Por que não abre? Foi tão bem. Pois é. Deixa eu comentar aqui. Bom, nós falamos aqui da resposta do parque, né? O parque, então, é o local onde acontece a sociedade anônima. O Gustavo explicou aí. Você até falou que o seu pai era acionista, então isso é uma coisa. Aí nós perguntamos sobre a comissão e perguntamos também para a prefeitura, porque a prefeitura, ela repassa o dinheiro para a comissão por meio da lei que o Gustavo citou, né? Que é a Lei 13.019 de 2014, que é uma lei que permite fazer repasse de dinheiro público para entes privados, né? Então, é a parceria público-privada. A resposta da prefeitura, quando a gente perguntou dos documentos, foi para a gente pesquisar no site da prefeitura, numa página de parcerias. Então, assim, para você repassar dinheiro de um órgão público para um privado, você precisa de duas coisas. Primeiro, você tem que apresentar um plano de trabalho, onde você vai dizer para o órgão público, no caso a prefeitura, como que você vai gastar o dinheiro, qual o objetivo daquele, né, daquele investimento e tudo mais. Esse plano de trabalho a gente encontrou nessa página, tá? Só que é um plano de trabalho de 4 linhas, Paulo. É assim, vou gastar X com uva, X com show, X com não sei o quê, não tem orçamento, não tem explicação, mas literalmente um plano de uma página, tá? E aí, nós tínhamos pedido a de 2024 e tínhamos pedido das edições anteriores. Eles só nos deram o link de 2024. Pesquisando mais, esmiuçando no site, nós conseguimos achar também o link da edição de 2022. Agora, das edições anteriores, não existe nem plano de trabalho, nem prestação de contas. Quer dizer, o dinheiro da prefeitura é repassado para a Festa da Uva, para aquele CNPJ da comissão, e a prefeitura não se preocupa se o dinheiro foi gasto na coisa que eles falaram que foi gasto, não se preocupa em fiscalizar se o contrato foi realmente cumprido,
não coloca, não publica relatório de prestação de contas, tá? Então, assim, tá tudo errado, sabe? Isso pode caracterizar, no meu entender, como improbidade administrativa. Porque se a prefeitura, ela repassa um dinheiro para uma instituição e ela não fiscaliza, ela não cobra um relatório dessa instituição, ela se contenta com um orçamento num PowerPoint, dizendo que entrou tanto e saiu tanto, e não faz uma auditoria dessas contas, ela está sendo conivente com alguma coisa que está mal explicada para todos nós, né? Essa é a minha opinião. Só para um parênteses, seria, na verdade, quem deveria fiscalizar, no primeiro momento, essa empregabilidade desse recurso, seria a própria prefeitura, porque ela é a maior interessada, né? Então, ela seria a primeira a fiscalizar a coisa que não, até antes do Tribunal de Contas, se você parar para pensar, porque ela é interessada, ela representa o dinheiro do povo e tem dinheiro do povo ali envolvido, né? Tem verba pública envolvida. Então, isso seria a própria prefeitura, de certa forma, quando ela não mostra esses dados, né, ou lança eles de maneira incompleta, isso gera uma nebulosidade, né? Fere a transparência que deveria ter, né? Concordo, é isso aí mesmo. E eu queria perguntar também, e a Câmara? E a Câmara que aprovou isso tudo, ficou de bico calado, se acovardou, está acatilada com o prefeito. Essa é a nossa Câmara. Ele fala aí. Assim, ó, Paulo, eu tive no cartório, tá? Porque um dos CNPJs da comissão não tem, só tem o CNPJ. Deu, pronto, acabou. E procura daqui, dali, de lá, tal. E eu consegui a certidão do cartório, onde tem uma ata, certo? Simplesmente uma ata. Bota, tira isso, aquilo, morre ali. Aproveitando que eu estava no cartório, tá? Como pega aquela base, a empresa deu lucro. E por que tem ainda mais de 90 protestos dentro do cartório contra a festa da uva? Por quê? Uma empresa para dar lucro, tu tem que estar zerado. Aonde que está essa explicação? Segundo, a enrolação na própria, para entregar, já que não tem resposta, tu chega lá e nada. A Câmara de Vereadores, tá, me parece que foram 16 ou 18 que votaram a favor no horário. Aqueles horários, vamos logo para... Né? Esses vereadores, cadê? Todos quietinhos, tudo ali... como aquele termo, acadelado, né? Eles estão juntos, ficam quietos e não respondem nada. Agora que como sendo candidato, às vezes eu vou na Câmara, baixa a cabeça, passa, não te cumprimenta, a coisa é limpa, a coisa é transparente, abre, tá aqui, olha, isso nós gastamos, isso foi comprado, isso foi colocado, mas ninguém, todo mundo quietinho. Hã? Não, tá aqui, eu tenho os papéis na minha frente. Eles têm que mostrar as notas, se comprar mas né? é isso que eu quero. Ver o balanço, vamos ver como é que está. E você falou, você também falou, como é que dá tanto lucro e deve. Não, aqui diz que o valor é alto. Tá? Aqui diz que o valor é alto. Eu vou buscar esses valores. Eu vou pegar todos os fornecedores e quero saber o porquê que não receberam. Tá? Isso é uma coisa assim. Mas tem gente que nem protestou. Não, isso aqui é como comento, isso aqui é café pequeno, tá? E eu bato naquela tecla. Qual é a empresa que pede sigilo para uma festa da uva? Se eu tivesse uma empresa e fornecesse para a Festa Nacional da Uva, eu teria orgulho. E gostaria, eu forneço para a festa, gostaria que dissesse meu nome. Não, os caras pedem sigilo. Para, né, Paulo? Por favor. Não existe, isso não. Por favor, isso não existe. Isso não existe. Aquilo que a Aldeia assoprou, que um dos contratos deve ser a terceirização dos shows, que é o que mais leva gente lá. Né? Vamos abrir esses contratos aí, vamos ver isso aí, né? Vamos ver o que tem. Então, a falta de transparência desse governo, dessa Câmara e de outros governos que também tiveram festa da uva é escancarado. E escandalosa. Não, a gente não consegue, Paulo. A gente está tentando, a gente não vai desistir de pedir essas informações, mas a gente não consegue
obter transparência. A gente vive num tempo em que a transparência, eu acho que assim, é um fator fundamental, né? Tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. E a gente tem a maior dificuldade de transparência. Gostam de dizer que a festa é comunitária, é uma festa de Caxias do Sul, e como todo caxiense, a gente ama essa festa, a gente respeita essa festa. Mas a gente também, como pagador de impostos que põe dinheiro na festa, a gente tem direito de saber. A gente tem direito de saber no que foi gasto, a gente tem direito de saber quem fornece, a gente tem direito de saber como são feitas as comissões. E aqui eu queria fazer uma observação sobre isso. Eu te falei, comentei agora, né, para vocês que a gente conseguiu, na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, uma cópia do Estatuto do Parque. Da Comissão Comunitária, é uma associação privada, sem fins lucrativos, a gente não consegue. O Ivan só conseguiu no cartório aqui uma ata de uma reunião, sabe? Mas não tem transparência nenhuma. Por exemplo, como é que são escolhidas as pessoas que fazem parte da comissão? A última aí, o prefeito fazia parte, o secretário fazia parte, um monte de gente da política fazia parte. Por quê? Existe no estatuto alguma determinação que é o prefeito que tem que fazer parte, que é fulano, que é ciclano, que é beltrano? Nem isso a gente sabe, né? Por exemplo, tem que ser um representante do sindicato X. Você não sabe. Então, assim, anunciam a comissão da festa da uva, tá lá o prefeito, fulano, ciclano, beltrano, mas por quê? Por que o prefeito trabalha numa associação privada ou contribui com uma... Tá, tudo bem que não tem remuneração, mas por que é o prefeito que tem que estar lá fazendo parte dessa comissão? Está escrito no estatuto da comissão? Ou é uma escolha aleatória? A gente não sabe por que as pessoas estão lá. A gente não tem transparência nem de como a comissão é formada, o que dirá das contas, sabe? Então, assim, eu acho que nós precisamos cobrar das pessoas que vão agora. Nós estamos em véspera de eleições. O prefeito que assumir, os vereadores que assumirem, nós precisamos cobrar, né? Que isso seja aberto, essa caixa preta precisa ser aberta, porque não é justo com a comunidade que paga os seus impostos, que prestigia a festa da uva, não saber o que acontece lá dentro. Isso não pode continuar assim. Essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que transparência, principalmente por envolver recurso público federal, estadual e municipal, é o mínimo. E a nossa prefeitura parece que não tem nenhuma motivação de correr atrás do dinheiro que ela põe lá dentro, de fiscalizar, de auditar. Isso é um absurdo. Para que serve a Câmara? Para legislar e fiscalizar. Eles legislaram os 6 milhões para a festa da uva. Eles fiscalizaram agora os 6 milhões. Claro que vai botar lá, naquele plano lá que disse do que eles vão pagar. A uva eles pagaram tanto, eles vão chegar nos 6 milhões dentro daqueles esqueminhas lá, do que eles gastaram 6 milhões. Mas e o gasto todo? E os 12 que só? Está onde? O mínimo que se espera é que tenha transparência nessa utilização desses recursos, né? É o mínimo. Saber onde foi, como foi feita se apresentaram orçamentos, se optaram por qual foram os critérios utilizados, né, nessa aplicação desses recursos públicos, né? Isso é o mínimo que se espera. Doutor Gustavo, quem espalha aos 4 ventos, que fez a maior festa de todos os tempos? Quem foi na imprensa que fez uma festa que deu 1,5 milhão de lucro e não quer abrir suas contas? Pelo amor de Deus, se eu fosse o presidente da Comissão de Tudo, eu faria tá aqui, leve, divirto, mas espalhe tudo. Não, ao contrário, não tem transparência. Nenhuma. Não tem transparência de aquilo que o senhor não está falando. Fica nebulosa a situação. E vê se alguém fala, vê se alguém pia. Você não vê vereador falar, você não vê candidato falar, você não vê nenhum dos 4 que estão aí falar, os candidatos a prefeito, ninguém fala nada, ninguém diz nada. E 2 eram vereadores, um era o prefeito da época, e um foi vereadora e hoje é deputado federal. Só sai falando do que trouxe para cá. Mas não é dinheiro dela também, é dinheiro nosso. Se não está, ela vai botar onde? Ela vai mandar para Passo Fundo, olha daqui, ó. Essa conversa moda que encheu. Eu e tanta gente que eu converso que encheu, enjoou. Não dá mais para suportar esse blá 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 de sempre deles aí. Eles têm que ser transparentes do que não são. Essa situação ela vem se perpetuando há vários anos, né? Então, assim, eu acredito que está na hora de se tomar algumas medidas e cobrar esse tipo de transparência, que é legal, né? É o direito das pessoas, do cidadão de Caxias,
saberem, né, onde está sendo aplicado. É o mínimo, né? É o mínimo. O mínimo é uma situação que vem há anos se perpetuando. Não, a gente não tem informações. Quer dizer, você tem um site, você entra no site, você vê que as informações ali estão de maneira muito superficial. Você não tem de uma festa que é muito importante para a cidade, né? E é para ser um orgulho do cidadão de Caxias, né? E vem ocorrendo essa nuvem, né? Essa dificuldade de informações que a gente pensa coisas, né? Não, a gente não pode provar, mas a gente começa a desconfiar. Por quê? Por que disso? Por que não tem essa abertura de você mostrar? Aquele velho ditado, né? Quem não deve, não teme. Então, vamos mostrar. Até quero complementar aqui, como você comentou que você teve que sair um pouquinho antes naquela audiência pública, eu não sei se você pegou essa parte, onde nós perguntamos para o presidente da festa em relação... Não foi nem nós que perguntamos, né, Ivan? Acho que foi até um vereador que perguntou em relação à festa da uva de 2016 e anteriores, né? Sim. E aí o que acontece? O presidente simplesmente respondeu que as festas anteriores ele não tem nada a ver com ele. Ora, me diga assim, em qual lugar do mundo ou do Brasil você assume a direção de uma empresa e você não tem nada a ver com as dívidas dessa empresa? E aí, então, inclusive lá na audiência, você já não estava mais nessa parte, um dos vereadores, eu vou até citar o nome aqui, o Rafael Bueno, ele sugeriu fazer uma auditoria da festa, né? E foi por isso que a gente fez até um pedido de informações para a vereadora Tatiane, porque nós queríamos saber se a partir daquela audiência ia ser dado algum encaminhamento, né? Se haver, por parte da Câmara, alguma movimentação em relação a alguma auditoria, alguma coisa. Só que, como o Ivan comentou, até agora, já faz 30 dias que nós estamos esperando a resposta da vereadora Tatiane. Resposta do assessor do vereador Bueno, que me fiz valente, né? Não, porque ele não tinha feito, ele estava pensando se ele ia fazer ou ele ia falar com o prefeito. Aí eu esperei. Aí eu liguei de novo. E aí? Não, ele não falou com o prefeito, ele não fez, ele vai fazer o pronunciamento no plenário. Não sei se fez. Então, trata assim a coisa. Eles estão cadelados com o prefeito, com a prefeitura. Então, eles não são transparentes, não tem. Eu me admiro muito quem usa, eu estou jogando de cara limpa, estou vendo a cara limpa, prefeito, estou vendo a cara limpa, só na questão da festa da uva. Que carinha limpa aí, bonito isso, prefeito. Fica complicado, Paulo, porque assim, ó, a turma é aquela troca, né? Eu te ajudo, né? Eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali. Os vereadores, tu sabe a quantidade de indicados da CC que tem lá dentro, né? Aí é óbvio, eles não vão pegar aqueles 16, 18 lá, nem me vem agora na cabeça o número certo. Jamais eles vão, como tu comentou, jamais eles vão ir contra o prefeito. É do mesmo partido. Esse que tu falou o nome ali, o Rafael, é do PDT. Preciso te explicar mais? PSDB, preciso te explicar mais? E tem aqueles outros, inclusive, que achei com uma falta de educação a maneira qual ele se portou contigo dentro de uma audiência pública. Aquilo não é uma maneira de um vereador. Quem está pagando o salário dele é eu, é tu, é a Tati, é todo mundo. O cara ser mal educado com uma pessoa, para mim chegou. Não, ele foi irônico, é um Cadore. Sim, esse mesmo. Não vote, Cadore. nesse sujeito aí, por favor, não vote. Não. Ele foi irônico comigo, uma ironia que achou. E a cara que fica lá diz que eu amo a festa da uva. Todos nós amamos a festa da uva. O que nós não amamos é o jeito que trata a festa da uva, os bastidores, o jeito que esconde as coisas da festa da uva, que aí isso ele depende também. Isso aí, essa foda de transparência deve ser vereador também, o Cadore, que é vereador, e ó. Não. É outro que Não. A Tatiane, X, o Cadore, X, o Rafael Bueno, X. Vai tirando, tem que tirar essa gente, não viram ainda? Ou se pronuncia agora, mas é como eu te disse. Tu tens... Não, esquece isso. Assim, ó, pega quem era o prefeito e quem era o presidente. Os dois são vices. E aí? O que tu me diz? Isso é bem curioso, né? Os dois são vices e cada um numa chapa diferente. Qual é o outro vice? O Alceu Barbosa Velho
é vice e o Nespolo é vice do Adiló. Mas fizeram a festa, não foi no Alceu, a festa de Alceu 2016? e Nespolo. Alceu e Nespolo. Então cabe a eles agora vir aí mostrar isso, a cara limpa que o prefeito disse, e mostrar, está aqui os balanços que vocês querem, imprimir os balanços abertos, tudo bonito, e entregar para a gente. Quer dizer, é transparente, é cara limpa, eu pergunto. É aquele velho termo de antigo, Bianca quella panocheta. Esquece que isso a gente não vai ver. Eles não entenderam porque eles não entendem bem o italiano ainda. Mas Bianca quella panocheta. É brabo. Mas só para reforçar essa questão da transparência, eu vou trazer mais um aspecto aqui que o Gustavo até tinha ressaltado aí dessa lei 13.019 de 2014, que fala o seguinte, gente, vale a pena ler o artigo... Por que a gente está batendo muito nessa lei? Porque essa lei, ela é a base jurídica, a base legal que a prefeitura usa para repassar dinheiro para a festa da uva, tá? Então, no artigo 11 dessa lei diz o seguinte, a organização da sociedade civil, no caso a comissão, deverá divulgar na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos que exerçam suas ações, todas as parcerias celebradas com a administração pública. Nessa divulgação deve conter a data de assinatura e identificação do instrumento de parceria, o nome e o CNPJ da organização, o valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso, a situação de prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação e a data em que foi apresentada, o prazo para análise e o resultado conclusivo. Ou seja, tanto a prefeitura quanto a comissão deviam ter isso estampado no site e até fisicamente, dizendo qual é o contrato, quanto foi repassado, quando foram apresentadas as contas e quando foi apresentada a aprovação das contas pela prefeitura. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu nunca vi. Então, assim, prefeitura, comissão, parque, por favor, coloquem os documentos aí, é só o que a gente pede. A gente não está pedindo nada demais, né? Quem não deve, não teme. E deixa a população saber quanto custou a festa de 2016, de 2018, enfim, de 2022, de 2024... O que foi gasto no quê? Quem que forneceu? Acho que é o mínimo, é o justo com a população. Eu tenho dito muito nos meus posts, tem cala consente. Isso é velho, né? Isso é o Papa Bonifácio, lá em 1200, 1300, que falou essa frase. Tem cala consente. Então, tudo isso que nós estamos falando, vão ficar calados, estão consentindo, estão dizendo que é verdade. Quer dizer, ele se esconde, é uma mecânica que fizeram, a tal de comissão, que dizer que ela não é pública. Então ela é privada, então não tem que dar explicação. Ele tem que explicar os 10 milhões públicos. Porque a festa é pública, a festa é da cidade. E eles ficam aí, calados, na Câmara Michuruca, para não dizer outra coisa, Michuruca, essa Câmara aí. Uma das piores câmaras, aliás, as últimas legislaturas têm sido uma piorzinha que a outra. O nível vem decaindo, está na hora de mudar isso aí. Agora o doutor Gustavo, tá? Doutor Gustavo e a Tati, a gente vai ver assim, algum meio, tá? Para a gente bater nos vereadores, só se for de uma maneira que eu gostaria, mas não posso, né? Uma coisa, uma coisa assim é certa, Paulo. Tendo lá dentro a coisa é diferente. Aqui de fora, tu sabe que a gente está lidando com 16 ou 18 pessoas, certo? Que não permitem, blindam aquele senhor da cara limpa, né? Então, fica difícil mesmo. E a gente vai ter que ver agora, né? Vamos torcer que dê tudo certo e a partir do dia 1º de janeiro a gente esteja lá dentro para buscar isso aí tudo, para limpar, para fazer uma limpeza total. E já não digo só em festa da uva, tem outras coisas ali, né? Tem outras coisas que, pelo amor de Deus, a coisa é complicada. É bem pior do que a gente imagina. E agora tu já sabe, né? O rapaz esse da cara limpa, né? O vice dele, eu tive em Gramado semana passada e estava tomando um café e falei no nome. Ficou bem complicado, né? Ficou bem complicado. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que ficar quieto, não dá para falar, tal.
Por enquanto. Mas depois, Paulo, antes tu falou no início na nossa live aí, que tu vai gritar, berrar. Não, tu vai chegar, tu vai bater na porta, né, lá embaixo para poder entrar. No meu gabinete, se tiver tudo certo, tu entra, e aí sim, aí nós vamos lavar a roupa de uma maneira diferente. Tá? É isso que eu tenho para dizer. Tá? Não sei se eles vão deixar tu lavar roupa de maneira diferente, né? Porque se continuar essa administração, vai continuar tudo sem Não, transparência. Vai não, continuar tudo não, tem que fechado. trocar tudo. Eles gostam muito de me acusar de eu apoiar o Maurício Scalco. Como eu digo, eu apoio quem eu quero. Não devo explicação para eles, né, doutor? Sou livre para apoiar quem eu quiser. Se eu quiser apoiar, voltar a fazer campanha para o Maurício, eu vou fazer. Mas eles gostam de, em vez de te responder o que tu pergunta, te acusar de alguma outra coisa. Bom, eu acho que o nosso objetivo hoje com essa live, né, era a gente mostrar, né, a nossa tentativa de buscar essas informações, apresentar aí para a nossa audiência que realmente a gente teve muita dificuldade em conseguir essas informações e o que a gente conseguiu ainda não nos satisfaz, porque a gente acaba procurando uma coisa e encontrando outra e tem muita coisa obscura, no meu entender, né, em relação a isso. Então, a gente vai continuar tentando conseguir essas informações, como eu falei, eu acho que isso mostra a necessidade que a gente tem de renovar tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara de Vereadores, no sentido da gente ter pessoas que realmente cumpram o seu papel, né, de fiscalizar, de ver o que está acontecendo, de onde está sendo colocado o dinheiro público, né, e se ele está sendo aplicado da maneira correta. Estivemos conversando aqui, Paulo, eu, Ivan e o doutor Gustavo, principalmente o doutor Gustavo nos dando esse suporte jurídico, assim, o que nos cabia tentar levantar como cidadãos, a gente foi atrás, né? Agora a gente fica um pouco limitado daqui para frente, a gente precisaria aí de ter uma resposta dos vereadores e da própria administração pública, porém, a gente ainda pode tomar uma atitude, né, que é encaminhar uma denúncia para o Ministério Público, e eu acho que a gente já tem material suficiente para isso, e o Ivan, ele está bem disposto a fazer esse tipo de encaminhamento, encaminhar uma denúncia para o Ministério Público para que ele apure essa falta de transparência, essa falta de prestação de contas, esse descaso com da Prefeitura em apurar essas contas, em verificar essas contas, em aprovar essas contas, né, que seria um papel da Prefeitura, como a instituição que está repassando o dinheiro, no mínimo ela tinha que ter o interesse de saber se o dinheiro dela, da população, está sendo bem aplicado. Então, acho que o passo que a gente pode seguir agora é fazer essa denúncia para o Ministério Público. E para fechar, assim, depois, né, passa a palavra para todo mundo fechar, agradecer aí a quem nos acompanhou, agradecer a você, Paulo, Gustavo, Ivan, pela disposição de estar aí, né, a gente fazendo essa apuração, fazendo esse levantamento, essa denúncia pública, de certa forma, né, de que a Festa da Uva precisa ser melhor apurada. É um evento tradicional de Caxias, é um evento que todos nós caxienses amamos, queremos que ele continue cada vez melhor, mais forte, mas também mais transparente. Bom, eu de minha parte quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam, vocês que participaram. Muito obrigado pelo convite, né? Me senti honrado com isso. E estou à disposição, quem quiser fazer live para falar a verdade, me chama. Quem não quiser falar a verdade, então não me chama. Só quero deixar aqui um pedido aos 4 candidatos a prefeito e aos 4 candidatos a vice. Tomem coragem, sejam transparentes, assumam o compromisso nos spots, nos vídeos da campanha que vocês vão abrir as contas das festas da uva. Das festas da uva. Tem prefeito ali, ex-prefeito que estava na festa da uva, hoje é candidato a vice, né? Tem vice-candidato, vice-prefeito que presidiu festa da uva. E os outros todos aí, tem vereadores, tem gente que aprovou lá da Câmara os 6 milhões, que ninguém mais mexe. Então que assumam, tenha a transparência, que o prefeito diz, a cara limpa, tenha a cara limpa de falar que vocês vão, quando se ganhar, assumir, vocês vão abrir as contas da festa da uva, de todas as últimas festas. Só isso. Só, simples isso, prometo isso aí. Porque viu a conversinha que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, todo mundo fez tudo com o dinheiro nosso. Até eu faço, com o dinheiro público, até eu faço. Eu vou lá fazer uma festa da uva, dar lucro, se eu não tiver que prestar conta para ninguém fazer um balanço lá. Como é que o doutor usou o termo que eu gostei, nebuloso. É muita nebulosidade. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Voltaremos.
Da minha parte, queria agradecer também. Foi um prazer conversar com vocês nessa live, agradecer a nossa audiência e me colocar à disposição, que eu puder somar, esclarecer, eu vou estar sempre aí à disposição. Me convide que eu vou aceitar o convite, né? Por essa briga aí é muito interessante, até é instigante a gente abrir esclarecer para a população o que está ocorrendo, né? Aonde vai o dinheiro de um evento tão importante para a cidade de Caxias, igual esse evento é, né? Queria agradecer a todos vocês que participaram desse debate aqui, dessa conversa boa que a gente teve, e espero que tenha a próxima vez para a gente esclarecer ainda mais e trazer novidades, né? Um abraço a todo mundo. Eu só queria dizer aí para a Tati, para o Ivan e para o Gustavo, que tem vários comentários aqui. Um grande abraço, meu querido amigo Sérgio Sisto. Grande Paulo Rodrigues, diz ele. Grande sobre todos nós, Sérgio. Tem vários recados aqui, ó. Estou passando por dentro aqui, tem alguns recados interessantes aí. Parabéns. Isso aí, Isa. Pode ter certeza que vai cair nessa mesmice. Vamos lá. Tá bom. Bem colocado, Paulo. Abração. Realmente nós tivemos aqui a participação de um pessoal bacana aqui, o Sérgio, a Isa, a Carol. A nossa live caiu, tinha mais comentários no link anterior, mas assim, a todos que participaram e deixaram as perguntas aí, os comentários, muito obrigada. A gente vai dar uma revisada depois e na medida do possível a gente vai esclarecendo, vai respondendo e podemos também marcar um outro encontro, né, futuramente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.